Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Da manhã, para mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio FM 102,5 e TV Cantareira, canal 14 na NET TV. Acessível também pela internet www.cantareiraradiotv.com.br. Hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2014. Participe 2451 2121 2459 2727 4962 1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: a ministra do Supremo manda abrir CPI só da Petrobras. É exclusivo, hein? Muito bem, outro destaque aqui: extraditar Pizzolato é possível, afirma a promotoria da Itália. Não é o que muitos brasileiros em Brasília gostariam, né? Preferem lá na Itália. Disparo pelas costas matou dançarino em favela no Rio. 7h01, o estado de São Paulo circula destacando: ministra do Supremo decide por CPI exclusiva da Petrobras. Dilma sanciona marco civil da internet e pede rede protegida. Na internet nada é seguro, viu? Sabesp deixa de investir 815 milhões de reais e é punida. Dançarino levou tiro, conclui IML. Fantástica a conclusão do IML. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: tribunal condena a licitação da estação de tratamento de esgoto Várzea do Palácio. Um dia de caos. Ontem a Marginal Tietê totalmente paralisada, né? Vazamento de gás, conforme nós anunciamos ontem, né? Bem cedo. E realmente o reflexo foi imenso em todas as estradas e vias de São Paulo, da Grande São Paulo. Tá certo? Outro destaque aqui: zebra alagoana bate o tricolor. Bom dia, Carlos Armani. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Roberto e amigos do Radar. Bom dia a todos. Quer dizer que o São Paulo perdeu, é isso? Eu estava vendo um jogo grande contra o Alagoano lá e estava 1-0 para o São Paulo. Afinal, o São Paulo começou ganhando cedo, aí golear, né? Aí deu uma cochilada, quando abriu o olho já estava 2-1, era o segundo gol que estava acontecendo. E São Paulo perdeu lá, né? Pois é, mas ganha aqui, não tem problema. E ontem o Roberto Samuel deu um furo nas redes sociais. Logo após o término do nosso programa, chegou a informação que o supermercado Dia, né? Que é ligado ao Grupo Pão de Açúcar, né? Sim. Aqui na Avenida Timóteo Penteado, foi lacrado pela Prefeitura. Também a agência do Banco Santander, na Ponte Grande, na Avenida Guarulhos. Aleluia, hein? Uma agência bancária lacrada pela Prefeitura. Foi surpreendente, Pedro. Vou fazer uma pergunta de autoindagação. Ou de autoindignação. Foram fechados o supermercado e o banco. O banco, mas já tinham fechado também o Magazine Luiza, o Macro. O Macro. Ontem que eles inauguraram? Não, na verdade veio ontem a explicação da Prefeitura que cansaram de enviar diversas notificações. Os outros ex-secretários só mandavam notificação. Tá. Bem, na verdade é o seguinte: mudou o secretário, mudou a postura. Parabéns ao secretário Paulo Carvalho. Nós até dissemos aqui, espero que não seja para ficar gritando pamonha, pamonha, pamonha. E realmente ele disse a que veio. Não é para ser pamonha. Eu fiquei indignado, com os meus botões, eu fiquei pensando, velho, tem essa mania de pensar com os botões. Não é possível. Será que depois que o Paulo Carvalho entrou, essa semana inaugurou tudo isso, estava tudo irregular? Não, mudou a postura. Não, já estavam funcionando há anos irregular, ninguém fez nada. A verdade é essa. Sabe? E eu espero que continue, que tem muita coisa ainda irregular. Tem muito banco na região central irregular, porque não tem estacionamento. Não, tem muitas outras coisas irregulares. Mas, Arnone, eu concordo com a secretaria dessa vez pelo seguinte: eu prefiro que pegue esses grandes peixes que sirvam de exemplo. Sim, mas esses peixes já estavam aí para ser pescados há muito tempo. Não, mas agora chegou um novo secretário. Sim, e os outros? Fizeram o quê? Você quer que eu faça o quê? Não estou falando, não sei o que você tem que fazer. Estou dizendo por que eles não fizeram. Eu estou elogiando o que está acontecendo.
acontecendo. Tomara que continue. Tomara que continue Mas, mesmo. Certo. você sabe que a pergunta do Arnaldo tem um peso muito interessante. ninguém Por fez que nada. não foi feito antes? Porque não gostava do gerente do bom. banco, gostava do gerente do mercado. Exatamente. Porque o dia foi fechado por quê? Sabe não? Não Havia alvará de bombeiro. Falta não, de porque por outras coisas, a gente documentação. sempre que entrava lá, via que estava para ser fechado. Quem está deixando a desejar ainda é a vigilância sanitária da Secretaria de Saúde. A vigilância sanitária chega num consultório, pede tudo, lixo com pedaleira automática, tá certo até impedir, não vou, mas vai fiscalizar a higiene, quero ver fiscalizar a higiene. Olha, algumas padarias, aliás, para minha surpresa, Açougues. Arnoldi, para minha surpresa, ontem fui na Proguaru e observei a padaria Escorpião fechada. E o letreiro lá, 24 horas, falei, é algo errado, né? Me aproximei para fotografar, veio uma informação, não, nós estamos tendo uma pequena reforma. Outra, você sabe que vizinho conta, né? Não, veio um pessoal da prefeitura aí e fecharam. Padaria Escorpião, onde tem muita mulher, ferrão. Ali é antigo aqui na padaria, hein? O slogan também é antigo. Mais de 30 anos. Aquele pedaço Antiga e deixa a desejar há muito tempo. Há Hein? muito tempo. O slogan, Olha. o slogan era Padaria Escorpião, onde tem um monte de mulher de ferrão. É. Ah, é? Mas então, olha, tomara, bem-vindo a essa nova fase da Secretaria de Urbanismo. Olha, eu Tomara fico que seja feliz. para valer. Eu fico feliz e eu espero que isso continue também no varejo, naquele pessoal que está invadindo as calçadas, vendendo de tudo, e geralmente coisas importadas. Você tem contra isso? Vá tentar passar na calçada para você ver, aí você vai ver. Passa pela rua, porque está Agora, eu acho que é o seguinte, a SDU adotou outra linha. Ela está preocupada com os locais onde há grande movimento de pessoas. Rapaz, nós Questão de ficamos- segurança. Nós ficamos 1 ano, 2 anos com a secretaria aí, que não fiscalizava nada de imóvel. E tanto é que agora o Paulo Carvalho botou o dedo na ferida, apareceu pereba para todo lado. Verdade. Né? E o que eles faziam? Ficavam prendendo os camelô lá. Aí vai, prendeu Não, mas eu quero 1.500 CD pirata, Verdade. 650 Mas eu fitinhas quero daquela tudo. do Bom Jesus. Mas não de tem Pira razão. Fora. Sim, concordo com ele, Isso concordo. de pegar peixe pequeno é banho de piranha. Não, eu pescar concordo. no aquário. Separar Não, perfeito. um ambulante vendendo. Mas eu acho que deve CDzinho, ser por que não tudo, mexer com o Aliás, Santander, senão vira com a bagunça. Magazine Luiza, com Não, o Roberto, supermercado peraí. da vida. Peraí, Roberto, tudo é impossível. Não vem com utopia, não. Não, Tudo não não vai utopia. dar. Ele tem que pegar os grandes Para dar exemplos exemplos pequenos. para dar exemplo para os outros, tá certo? Eu já falei com o próprio secretário Paulo Carvalho, daquela agência da Caixa Econômica Federal, na rua 7 de setembro. Ali chega o carro forte, para e acabou. Aliás, o carro forte tem permissão, tem legislação Permissão própria. para hein? matar, né? Para parar, inclusive em cima da calçada, sabia disso? Claro, onde eles quiserem. Agora, aí me perguntaram o que fazer. O que fazer é o seguinte, você não pode permitir a agência bancária em qualquer lugar. Não pode. Você tem que prever isso. A Capitão Gabriel é muito comum você Estacionamento. encontrar carro forte parado na Capitão Gabriel, Sim, feito ao Bradesco. em ali. frente ao Bradesco. E tem uma baia, hein? Tem uma baia exclusiva. Tem, mas não usa. E quando não tem, a maioria não, todos, né? Não tem estacionamento. Se tem uma entrada. Só saída e entrada é saída e entrada. Olha, Cada Arnoldo, vez pior. e nessa agência específica do Branco Bradesco, existe, como o Pedro falou, além dessa baia, existe um estacionamento que ele poderia muito bem estacionar dentro e fazer todo o trabalho. Eles Ah, alegam mas- segurança, que estariam Se cercados. precisa sair correndo, precisa largar o carro tá. e sair correndo, como é que faz? Vai correr dentro do estacionamento? Vamos dar um rápido intervalo, produção. Aproveite e participe. Antes eu quero só relatar, Arnone e Roberto, o que aconteceu comigo ontem no supermercado Extra do Maia. Opa, Parei para abastecer o carro, fiquei cerca de 20 minutos, perdi o ticket. Aí fui orientado a ir até o guichê do estacionamento. Cheguei lá, me disseram que eu teria que pagar R$20. Perdeu o Playboy. Bem assim, paga. paga. Eu falei que não iria pagar, aí disseram que não iriam permitir a minha saída. Ah, não? Não. Aí eu liguei. Passo por cima da cancela. Pois é. Não, eu falei que ia parar meu carro na saída, que ninguém ia sair. Aí liguei para o diretor do PROCON, Jorge Wilson, até para tirar dúvida, né? Ele me disse assim, não, você está totalmente certo, não tem que pagar nada. Aí voltei, me identifiquei como jornalista, aí falaram, nós vamos excepcionalmente liberar o senhor. Fazer um favor, deixar o senhor ir embora. Eu já Olha. perdi, porque velho perde mesmo, Pedro, eu até te entendo. Sempre eu vou lá, eu perco também um ticket. É problema de idade, Foi a você não primeira sabe onde vez. enfiou, né? primeira vez. E às vezes que eu já perdi, umas 3 ou 4 só, não é mais que isso, em 24 horas, eu vou até esse caixa lá e eles me disseram, o senhor precisa mostrar a nota. Eu tinha feito compra realmente, Eu também. mas eu jogo o papelzinho fora.
Então eu não ia lá no carro tirar todas as compras para mostrar para você. O senhor precisa de uma nota fiscal. O senhor tem a nota fiscal? Tenho. Lá no cesto de lixo do supermercado tem um monte. Não. Catava uma lá, levava lá, o documento do carro me liberaram. Até acredito que já fizeram isso com você, mas comigo ninguém me pediu nota fiscal. Eu É acho- falar paga ou paga. Uma mocinha. A mocinha puseram uma argentina Não, mas lá. está escrito no papel, ela me mostrou, ó, em caso de perda, paga R$20. Porque antigamente, lá no supermercado, esse é o testemunho ocular da história, parava todo mundo que trabalhava naquela região lá perto do carro cedo e ia tirar de tarde. Ele estava virando um estacionamento público. Eles estabeleceram se você não apresenta nota fiscal, não tem o ticket, durante uma Aí hora. é razoável. Porque durante uma hora você não precisa fazer compras. Aí é Foi razoável. lá, não achou o produto, saiu, também não paga. Agora, quando eu perdi, eu já perdi umas 3, 4 vezes, por isso que eu não estranho de você ter perdido. Eu vou lá e eles falam, nota fiscal. Eu normalmente joguei fora. Aí eu vou lá no cestinho de Entendi. lixo, cato uma e. Mas não houve isso comigo. Eu acho até razoável. Se ela me pedisse a nota fiscal de abastecimento, eu teria. Eu te digo, Mostraria. foi alguma argentina nova. que puseram. Dona do A prédio. dona do prédio. Ela estabeleceu a lei própria. Aliás, todo mercado eles têm esse Agora- costume. Agora, quantas pessoas, né, não devem ter pagado? Imagina. Porque quem não quer Vou fazer lá. compra também só quer parar lá, paga e vai embora. Ah, mas quem perdeu e daí pagou? A menina te orientou errado, pode ter certeza. Com certeza. Com Tenho certeza que Ela me fez a lei orientou. dela, porque às vezes que eu perdi não teve nada disso. Eu não Pediram a sei, nota. eu não sei para onde iria esses R$20, né? Não tenho minhas dúvidas também. Vamos dar um rápido intervalo. Aproveite e participe. 2451-2121, 2459-2727. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. E 14 minutos, 7h14, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. E ontem à noite. Posso tirar uma dúvida? Você me ajuda, por gentileza? Será que é a idade eu estou encolhendo ou a cadeira que está mais baixa? Que eu estou me sentindo pequenininho aqui. Ó. Os Não. dois. Eu vou pôr uma lista, traz uma lista telefônica para mim pôr na Pascoal cadeira. Tobeu. Você está na lista telefônica. Pascoal Tobeu tirar uma foto em cima da lista telefônica. papai. Essa informação. E eu dava não entrevista sabia. também. Porque ficava todo mundo na mesma altura, né? Bom, eu quero registrar que ontem eu recebi uma informação, né? O prefeito Almeida e o secretário Atílio estão meio estremecidos. Era só o Almeida que tinha percebido isso ainda. Porque, pois é, né? Nós até questionamos o prefeito Almeida aqui no ar, né, numa entrevista. Como é que está a obra de Bom Sucesso? Está a todo vapor. Nós já estávamos O dizendo que vapor não era estava. fumaça. É. Porque o vereador Guti revelou na sessão de terça-feira Verdade. uma liminar que proíbe. Olha, a liminar é tão específica que falou que se for comunique a PM, se algum funcionário público for visto no trevo, coitado de qualquer funcionário que está passando lá, hein? Aquele rádio gravado na PM, lá vai lá, que está dando assalto ao banco, mesmo coisa, lá tirou, ó, vocês vão lá na obra, vê se ele vai. Pois é, determinou a prisão em flagrante e multa de R$50 mil. Na verdade é o seguinte, a obra foi paralisada judicialmente, ninguém da prefeitura veio a público explicar, seria muito mais digno, né, explicar. Muito Contar a mais. verdade para Olha, houve um impasse jurídico, compreensível. Sim. Não, mas aí o Atílio colocou uma máquina empurrando a terra da esquerda para a direita para a esquerda. Eu Perceberam. quero saber qual vai ser a próxima da Tírio, sabe por quê? Eu fiquei sabendo uma fonte quente lá dentro da prefeitura, Pedro. Toda vez que ele dá uma estremecida com o prefeito, o pessoal está meio descontente com ele cria um fato novo, assim, né? E o Factório. prefeito fala, nossa, parabéns, Atílio. Aí ganha força, né? Ganha sobrevida. Que nem gato. O gato escapa num negócio aqui, tá botando, vai indo. Tá que nem eu, assim, vai indo. E quando ele estava meio assim, aí ele anunciou a obra lá, falou pro prefeito, ó, mas só que o pau fala que já, agora é todo vapor. Ele estava com duas retros lá, uma engatava na outra, outra puxava a outra. Aí veio a notícia verdadeira, o prefeito é que ficou com cara de mentiroso. Agora deu até balançada nele, agora ele precisa arrumar outra. Capaz de ele fazer um estádio urgente para substituir o do Corinthians, para abrir a Copa. Alguma coisa ele vai armar. O autódromo da Fórmula 1. Espera que ele vai arrumar alguma coisa. Olha, eu conversei com algumas pessoas, Arnaldo, que passam lá diariamente, e eles estranharam a informação quando veio a informação de que estava em obras o trevo, porque eles passavam por lá e efetivamente eles não viam o andamento da obra. Mas depois colocaram umas máquinas mexendo na Sim, terra ali. mas Um amigo não meu passa por lá desenvolvia. todos os dias. Quando nós falamos aqui, ele me ligou e falou assim, ó, o que estão fazendo, na verdade, eu vou te explicar. Não deve ter contrato, não deve ter nada, não deve estar liberado.
Eles puseram a máquina, eles marcam, enfim, com o pauzinho, raiando um pouquinho, passa um outro tratorzinho, enfim, com o pauzinho. Estão tirando o nível. Isso vai uns 6, 7 meses. O Darcy Martins Pereira era craque nisso. Espera aí, Rodrigo Souza, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro, Arnone, Roberto, Samuel, os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, depois de uma quarta-feira para se esquecer aqui na rodovia Presidente Dutra, mas essa quinta-feira está bem mais tranquila. Eu estou aqui nas proximidades do Shopping Internacional nesse momento. O motorista que vai para Guarulhos, ele consegue desenvolver uma boa velocidade. O trânsito, apesar de ter um grande número de carros, ele flui muito bem. O que aconteceu é que agora há pouco a CCR Nova Dutra informou, Pedro, que aconteceu um acidente na pista expressa, ali nas proximidades do Novo Mundo. Isso está causando já um pouco de congestionamento aqui na região. Mas para o motorista aqui de Guarulhos não conhecia muito, a gente não consegue acessar essa rodovia para chegar até São Paulo. Ou seja, uma quinta-feira bem tranquila, o motorista pode tomar seu café tranquilo e sair de casa até um pouco mais atrasado, Pedro. Ok, acidente então na pista expressa, sentido São Paulo, trânsito complicado na pista expressa, né? Exatamente, trânsito um pouco carregado, a CCR Nova Dutra ela não dá mais maiores especificações de quantos veículos foram envolvidos nesse acidente, mas eu já vi passar quatro carros aqui da concessionária, acredito que seja um acidente até de grande porte, um acidente importante, mas eu vou ficar monitorando aqui, Pedro. Tá ok, Rodrigo, mais alguma informação? Daqui a pouco eu volto de outro ponto da cidade. É piada pronta, então. A pista expressa está mais lenta que a normal, né? Aliás, me permitam, viu? Vou citar Miami, por exemplo. Eu não sei porque que na Dutra, não, você tem a pista expressa, a pista lateral e a marginal. Guarulhos está na marginal, piada. Está na marginal, as pessoas não conseguem acessar o viaduto de Guarulhos por causa de passarelas. Quando eu vejo em outros países, não há obstáculo físico nenhum. Você tem pistas de rolamento com 6, 8 faixas, sem qualquer obstáculo. Eu imaginei na época, Pedro, que... Lá nos Estados Unidos tem dólar, aqui tem cruzeiro, cruzado. E é bem mais barato, verdade. Bem mais barato. Você deve lembrar que há alguns anos eles queriam colocar um pedágio. A ideia inicial, pelo menos pelo que eu entendi, é que eles iam pedagiar a pista central. Você é inspetor Pontes da Polícia Rodoviária Federal. Se o senhor observar, já está surgindo ali, Arnone, já surgiu uma trilha, um caminho. Não passa por ali. Todo mundo está passando por cima do canteiro antes da passarela. Inclusive eu. Com aquele carrinho? Quando o carro alto, passa ali. Tá, com o carro alto. Passa ali. O inspetor Ponte, já passamos o momento de nos adaptarmos à realidade. Eles não deixavam abrir aquela avenida lá que o Pascoal, na época, queria abrir, saindo na Dutra, lá do Presidente Dutra. Aquela avenida famosa lá que sai na Na Juscelino Kubitschek? Não, aquela outra. Lá não tinha faixa de rolamento, de aceleração. Agulha. 100 metros para você acelerar, mais 30 para você frear, 15 para você entrar. Agora fazem o que bem querem, põe aquela passarela da frente da Todi, que o secretário disse para o prefeito. E o prefeito disse aqui, não, ali antes de ser reaberto vai ser resolvido. Nada, né? Não, primeiro, que não abriu, que era para abrir daí 30 dias. A Todi tinha 30 dias para acertar a área dela. Já faz quantos meses? Ali na altura da Magião do Axê, precisa abrir aquele canteiro. Não tem o menor sentido aquele canteiro. Aquilo ali é um curral. Aquilo é um curral de carros que estão entrando e saindo de Guarulhos. Não há a menor necessidade. Agora você vê a pista expressa. Teve um acidente. Como é que o cara foge da pista expressa? Não foge. Não tem. Existem alguns pontos ao longo dela que ficam colocados aqueles cones. Você percebe que tem uma válvula de escape que eles vão usar quando o trânsito parar 2 dias. Aí abre para sair do lado. Tem que acabar com todos esses obstáculos físicos. Só atrapalha. Essa mentalidade de priorizar o pedágio a questão. Mas sim, aí, velho. Mas é prioridade. Primeira obra que eles fazem na estrada quando é feita a concessão é a praça de pedágio. Depois vai ver a estrada. Eu chego à conclusão que os militares tinham razão. Era melhor a TRU, taxa rodoviária única. Que sumia tudo. Você ficava só com o papelzinho colado no vidro e o resto ia embora. Não, todo mundo pagava um pouquinho, mas era melhor sem pedágio. E quem arrecadava adorava. Então. Porque de pouquinho em pouquinho encheu o grão da galinha e não achava nada. A nossa mentalidade hoje é pelo pedágio. Sim. É pelo pedágio. E Guarulhos não paga pedágio, então dane-se Guarulhos. É a verdade. Olha, lamentavelmente, a situação das estradas, e agora com aquilo que o deputado Alencar disse aqui ontem, do isolamento que eles estão fazendo com o Rodoanel, nós vamos ficar numa ilha, você vai ver. Não, nós vamos ficar numa maré vermelha. Maré vermelha, você tem razão. Vai ter que nem o Rio de Janeiro. Vai ser a linha vermelha, esse rodamento. Complexo da maré. Vai encher de comunidade dos lados.
Vai. né? Ah, já encheu. E aí você já viu, viu? Passa na linha vermelha no Rio pra você ver. Pô, Vai do lado. eu vou te falar uma coisa, em Guarulhos a coisa vai ser feia. Pode apostar, vai. Já tivemos, inclusive, um confronto sério ali na região do Cabo Sul, em que pessoas tentaram invadir ou ocupar um espaço. E algumas estão lá ainda, até hoje. Sim. Né? E, ó, e vai ficando, e aí vai. Bom, Bom, Pedro, hoje é dia de sessão hoje na é dia de Câmara. sessão, a partir das 14 horas. Eu destaquei aqui um projeto de lei do vereador Eduardo Barreto. É um projeto que já está em primeira discussão e ele pede o transporte público exigindo que funcione todos os dias, 24 horas. Olha, vereador Barreto, a intenção é das melhores, só se for uma linha municipal, porque o ônibus não vai andar batendo lata, sem passageiro. A demanda vai ser pouca. O bom mesmo era o trem, o metrô. Seria maravilhoso. Aliás, o Roberto me explica uma coisa, ontem teve muita repercussão, que eu falei daquela lei, do vereador Lamé, Isso? tenta proibir a venda de cigarros. É fim da picada. Não, É. é perda de tempo, de papel e de dinheiro. É, gastar dinheiro só. E é interessante o seguinte, né, que lá na Câmara, nenhum vereador tem coragem de dizer, né, que o outro, né, o rei está nu. Quando vê uma ideia absurda, Fala aí que você é lindo. joga nas redes sociais, o Roberto percebeu isso. Sim. Nas redes sociais a população se manifesta. Mas, filho, Agora, me diga uma coisa, ele quer permitir cigarro só em tabacaria. À Muito bem. venda, né? Somente- Onde é que tem tabacaria em Guarulhos? vai ver que ele vai abrir uma, porque não tem nenhuma. E uma vai atender 1.300.000 habitantes. É fim da picada. Tá Vamos parar de perder tempo, gente. Tanta coisa importante para fazer, como proibir Aliás- cigarro em... Eu vou falar para o vereador João Barbosa. João Barbosa. Quase falei João Batista, mas João Barbosa. Todo mundo faz isso. Do PRB, da Igreja Universal. Pastor João Barbosa, pastor é uma coisa, vereador é outra. O senhor ir na igreja pregar contra... Eu odeio cigarro, quem me conhece sabe disso. Vai ficar lá pregando contra o cigarro. Isso não é coisa de vereador. O senhor precisa aprender o que é ser vereador. Não é para subir na tribuna, usar a TV Câmara, para falar mal do tabagismo. Que absurdo é esse, gente? Eles estão querendo, parece que estão num culto. Ah, irmão, você não deve outra fumar. coisa, a sessão da Câmara Faz também, mal, né? hein? Deus já tem bastante gente cultuando isso na televisão. Vamos deixar o horário da Câmara para servir de discutir Agora- as leis, as coisas que interessam a população. E o que me preocupa é isso. Vem um vereador com uma ideia absurda, para não dizer outra coisa, e ninguém critica, ninguém fala, todo mundo, não, esse é meu amigo, eu posso precisar do voto dele. E acaba vai. dizendo que é lindo o trabalho. Aí vai sobrar o quê? Para o prefeito Almeida vetar. Enquanto isso, estamos perdendo tempo, papel, dinheiro. Sabe o que eu ia fazer também? O vereador, eu acho que tem eu estou colecionando figurinha da Copa. Estou com o álbum lá, estou quase tá. enchendo o álbum. É, lógico. Ixi, é um trabalho, mano. Faz o seguinte, faz uma lei proibindo vender figurinha nas bancas da Copa do Mundo. Assim, né? Não gasta dinheiro, não fica lá comprando. Proíbe também, vai proibir vender cigarro, Bebidas alcoólicas. bebida alcoólica. Né? Pô, tanta coisa para fazer, vamos fazer proibir vender cigarro. Proibiu o dízimo também, né? Aí, show! Bom, do vereador Marcelo Seminaldo, ele está propondo uma lei, Pedro, que é a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento ora instalado no município de Guarulhos. Isso já existe. É inviável, impossível. Não existe lei nisso aí. E outro, não tem condições financeiras de fazer isso. Aí a a Rua bandeirante Dom Pedro ficou energia bonita, hein? será É. A Rua Dom Pedro ficou bonita, hein? A Rua Dom Pedro foi. Assim, em determinados locais, Sim, se concordo. pegar um calçadão, que vai mexer na estrutura da Mas rua, que novos aí loteamentos. você Não, obriga peraí, a fazer isso. Já uma lei do então vereador Ulisses, nesse sentido, tinha um E depois prazo. teve do Não, tinha para Neto. remover poste da porta prazo. lá dos outros. Prazo. Não remove nada, não faz nada. O que mais? Você sabe, mas você sabe que, inclusive, o vereador Alan Neto, ele propôs que novos loteamentos, Boa todo o cabeamento Aí sim, fosse interno. aí entendeu? sim. Não só isso. O vereador Alan Neto, justiça esteja feita, além desse cabeamento subterrâneo, ele falou que não fosse asfaltado, que fosse com lajota, pela Uma questão grande da ideia. impermeabilização. Foi uma boa ideia. Bom, do vereador Vitor da Farmácia, ele autoriza o Poder Ainda bem, Executivo né? Autorizou. publicar no Diário Oficial do município gratuitamente os balancetes financeiros das entidades sem fins lucrativos. Pode ser, põe na internet também, pronto. Eu acho que a Eu internet acho seria legal bastante isso aí, porque interessante. o vereador autoriza. Aí você faz, você quer, né? Bom, o vereador Lamé, ele pede a instituição do dia 1º de outubro como Dia Municipal da Pessoa Idosa. Ele que é o presidente da frente do Bom, idoso. aí Eu o vou vereador mandar pra Lamé, você. vamos lá. Eu agora me lembrei do Armando Matos, que fez um projeto de lei, era Dia Municipal do Bombeiro,
Dia Municipal do Policial Rodoviário Federal. Nós temos datas nacionais. Aposto que nós temos uma data nacional do idoso também. Nós tem. Então, para que fazer o Dia Municipal? Eu não sei para que mexer com nós. Dá licença. Olha, Não, mas o vereador Lamé não pode andar de ônibus. eu vou. Essa legislatura está deixando a desejar, Ele não hein? pode andar de ônibus, não, Lamé, hein? Olha- Ele balança a cabeça, está muito cheio de ideia. Do vereador Gilvan Passos, ele assegura a reserva de vagas nas creches municipais às crianças portadoras de necessidades educativas especiais. Muito bem. Precisamos de uma creche para todo mundo. Aliás, é um Olha, ponto que não conseguiu aí ainda, né? Você tem que ter um professor especializado para cuidar disso aí, você tem que ter acessibilidade, tem um monte de coisa. Não, é justo que tenha. É justo que, mas primeiro, vamos atender a avalanche de criança que precisa de creche. Vamos lá. Olha aqui um projeto de lei do vereador Dr. Vitor da Farmácia. De novo. Ele dispõe a obrigatoriedade das escolas municipais de Guarulhos a fixarem em suas dependências a biografia da pessoa homenageada que dá nome à mesma. Eu gostei dessa ideia. Interessante, muito bem. Quem foi Você não precisa nem de conselheiro? lei, na verdade, né? Conselheiro Seria o Crispiniano. natural, né? As ruas da cidade deveriam ter essa informação disponível. verdade. Quem foi o Timóteo Penteado, quem foi. Conselheiro Crispiniano. José Maurício. Apesar que hoje em dia, apesar que há um movimento, estão revendo todos os nomes da época da ditadura, né? Também não, vamos ficar vendo do passado, uns 100 anos. Bom, já o conselheiro Crispiniano vai ser, vai ser banido. Vai ser exonerado. Getúlio vai ser exonerado. Vargas. No hino a Guarulhos, nós temos até um bandeirante, né? Verdade. Bueno. Exato. Sabia que Guarulhos pertencia a um dos bandeirantes? Era um deles? Bueno da Veiga. Achar cedo, hein? E disse que ele era violento, hein? Violento. E vamos trazer ele de volta. Eles não estão reempossando todo mundo na Câmara? Aproveita e traz esse homem de volta. Já vão rever a história, né? Muito bem. Quem mais, Roberto? Aliás, quando falar sobre reempossar, né, já que o Alfredo Nader simbolicamente foi devolvido à prefeitura para ele. No 1º de abril? Foi no dia 1º de abril. Foi piada pronta. Eu estava conversando com o Neftales Filhos e ele pretende pedir a mesma coisa para o prefeito Neftales. No caso do NEF é diferente. É o seguinte, no caso do Nader, foi um decreto federal. Foi na época dos militares. Exato. O afastamento do prefeito Neftales foi um ato municipal. Municipal. Da Câmara. Da Da Câmara. Aí teria um efeito legal. Aí seria diferente. O que o Marcelo Seminaldo fez, eu até parabenizo. Ele fez uma homenagem ao ex-prefeito Alfredo Nader, né? É uma pessoa querida na cidade, muito lúcido ainda, muito bem interessante. quisto. Foi uma homenagem. Agora também não venha com essa que derrubou um decreto federal que menos, né? Não, derrubou então, nada. eu acho que a ideia foi muito interessante, muito bacana, mas como Para a gente... festejar internamente. Exatamente. O aniversário em família foi É lindo. uma homenagem. É. É uma homenagem. Propaganda de margarina. Família feliz. Mesmo porque nós até comentamos aqui, o pessoal não entendeu, porque se fosse se tivesse a pretensão de que fosse uma lei, o Nader poderia, por exemplo, pedir os salários retroativos. 13º, tudo. Não, o prefeito não tem 13º. Me lembrei do cara que conseguiu isso, lembra? E como conseguiu? Muita gente conseguiu em Guarulhos isso. Né? não Teve sabia, uma não. época aí que era... É verdade? Na época do entrar com retroativo. É. Dá um intervalo aí, produção. Vai, 30, vai, rápido, 2 minutos. Radar de notícias. 102,5 Imprensa FM. Horas e 34 minutos, 7h34, Radar de Notícias ao vivo. Participe 2451-2121, 2459-2727. Eu recebi aqui uma mensagem do jornalista Valdir Carleto. Ele faz uma correção que a Rede Dia seria do grupo Carrefour. Para minha surpresa, para mim eu pensava que o Extra Expresso, né? Como é que é? Tem razão, deve ser do grupo Carrefour mesmo. Então a correção, obrigado, Valdir Carleto. O supermercado então fechado, o Mercadinho, né? Fechado ontem aqui na Timóteo Penteado, é do grupo Carrefour. Está explicado também, né? Carrefour em Guarulhos, qualquer nota, né? Pelo amor de Deus, hein? Aliás, um amigo meu aí foi até um mercado desse do Carrefour e estava faltando até carrinhos. E ele foi reclamar com uma das funcionárias, também foi muito mal atendido
no mercado da Carrefour. Eu não compro nada do setor de congelado. Bom, eu nem entro no Carrefour, mas no setor de congelado eu não recomendo nada, viu? Porque eles desligam a geladeira mesmo. Nossa. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notário, Roberto Samuel, amigos da Rádio Imprensa e TV Cantareira. Vamos lá. Meu primeiro destaque é para a informação, seguinte informação: o promotor de justiça Zenon Lotufo deixará a comarca de Guarulhos do Ministério Público do Estado de São Paulo. A partir do próximo mês, ele assume a assessoria do Centro de Apoio de Execução, nomeado pelo Procurador-Geral do Estado, Márcio Fernandes Elias Rosa, e será responsável por perícias e análises financeiras e investigações da Procuradoria. Olha, uma notícia interessante, né, do Dr. Lotufo, o promotor Lotufo, que se notabilizou em Guarulhos, né? Verdade. Vários casos ligados à política de Guarulhos. A pergunta é, quem é que vem em seu lugar? Né? Lotufo que conseguiu que alguns TACs, né, um tratamento de ajustamento de conduta em vários setores da Prefeitura e Câmara E Municipal. com o IDP Bandeirante também, né? Com o Exatamente. IDP Bandeirante. Aliás, não é ele o promotor do caso lá do Selogate, lá do Mencelão? Ele acabou, é ele mesmo. Ele é o promotor, a É. audiência é dia 29. Aliás, a Câmara já encaminhou a lista de endereços dos vereadores e ex-vereadores. Não deve estar das mais atualizadas, né? Eu pensei exatamente nisso. Acho que aquela sua ideia é a melhor de todas, viu, Roberto? Mandar um Rapaz, ofício para a pessoal, prefeitura. não repete não, porque o pessoal ficou um pouco magoado. A piada foi boa, um pouco, né? Um pouco Pouco magoado. demais. né? Não, mas olha, sei lá. Bom, aliás, eu tenho uma notícia importante, atenção. O governador Alckmin anunciou uma multa de 30% para quem não conseguir economizar 20% no consumo de água. Ontem eu conversei com a direção do SAI, o SAI não vai adotar a multa. O SAI, portanto, não vai acompanhar a Sabesp, o SAI vai continuar concedendo desconto para quem economizar 20% no consumo de água. Que é o correto. Correto. Agora, a multa, o SAI entende que não é correto, entende que é um furo na água. Inclusive, a própria Justiça entende que é proibido, não pode dar uma multa sobre isso. Sim. Tanto que eles até mudaram de nome, Pedro. É uma Pois é. cobrança Mas a o maior. SAI entendeu que é um furo na água do governador, então não vai aplicar a multa. Ainda bem, né? Por Sabe, favor. faltava essa, faltar água e ainda levar uma multa. Olha, como diz, chegando para uma vizinha lá, ó, agora a senhora vai ter água dia sim, dia não. Ela falou, nossa, graças a Deus. Quem dera. É quem dera, porque uma semana sim, Você sabe que semana às não. vezes, Roberto, eu estou em algumas ruas de Guarulhos, eu vejo limite de velocidade 50, para quem dera, eu digo 50 por hora. Quem dera, pelo amor de Deus. Mais uma pergunta: o cidadão que ele é flagrado lavando um carro ou lavando uma calçada, não existe uma legislação que multa? Passível de multa. Passível de multa. Mas a verdade é a seguinte, ninguém tem coragem política, É. ainda mais em ano eleitoral. Olha, o que falta no Brasil é vontade política. Não, coragem política. Coragem política. Coragem política, e falta isso. Olha, atitude. Inclusive, Pedro, tem muito estabelecimento em Guarulhos que poderia usar água de reuso. Não, nem água de reuso. Nós temos minas em Guarulhos, minas de água, que não potável, mas de boa qualidade, que poderia ser usado, por exemplo, por lava-rápidos. Eu não vejo esse tipo de trabalho. Acho que o sendo Aliás- SAI vai promover isso. Aliás, Tomara. uma bela discussão eu tive terça-feira. Chegou uma denúncia que um prédio estava lavando a caixa d'água. E, logicamente, estava jogando a água para fora. Sim. Aí começaram a chiar que era um desperdício. Aí veio um cidadão e me alertou, mas por um lado, você tem a obrigação legal Sim. de limpar a caixa d'água. Isso é verdade. E aí, o que você faz? Você tem que limpar, porque é questão de saúde. É, mas aí fica todo mundo achando que você está desperdiçando água. O seu prédio, qual a última vez que lavou a caixa d'água? Sei lá. Então, isso é perigosíssimo. Então, mas aí, nesse momento de crise de água, pode lavar? Deve-se lavar? Eu acho que deve. A questão Então. da saúde é muito maior, viu? Muito mais. Pedro, o secretário estadual do Desenvolvimento Social, Rogério Rama, assina hoje a destinação de R$1.100.000 para a Prefeitura de Guarulhos, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. A cerimônia acontece no Paço Municipal do Bom Clima, que terá também repasses para Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mariporã. Os recursos estaduais serão utilizados nos projetos assistenciais desenvolvidos pela administração municipal. Raman também irá anunciar a construção do Centro Dia do Idoso. Tá certo. E atenção, continua a promoção aqui do programa Radar de Notícias. Promoção. Quem achar a cena em que o ex-prefeito Jovino Cândido participou de um filme do Zé do Caixão, não é piada não, gente, é verdade. Ah, é? E ontem, Roberto Samuel,
os meus amigos no Facebook já descobriram o nome do filme. Ah, é? Você acredita em piada pronta? Não acredito. O Instrumento da Máfia. Você tá brincando. O nome do filme. Nem você acredita, né? Nem eu. Olha, deve ter no YouTube, ou Eu então estou procurando. naquele canal Brasil. Mas ele contou, ele participava desses filmes aí Então, na década de 70, acho. então, a participação do ex-prefeito Jovino, Dom Jovino, foi no Instrumento da Máfia. Brincadeiras à parte, nós sabemos que o Jovino é ator profissional e teve uma grande participação no cenário cultural de Guarulhos, né? Para que não deixa ser uma piada pronta, o Instrumento da Máfia. Jovino Cândido, né? Fala, Assustador. Virgílio. Pedro, mais um destaque da Folha Metropolitana. Os Correios agora viram alvo de criminosos. De novo, né? Correspondências de um carro dos Correios foram roubados na segunda-feira, na rua Jardel Filho, no Inocop, região do Pimentas. O crime foi comunicado ontem ao 7º DP. Ao todo foram levados 21 objetos do veículo. Com este crime já foram registrados na delegacia desde agosto do ano passado 9 assaltos a veículos dos Correios na região. No caso mais recente, 2 criminosos ainda não identificados abordaram um carteiro ameaçando com armas de fogo. Os bandidos levaram 21 entregas que seriam feitas no bairro Bom Sucesso, além da chave da perua dos Correios. Ó, já, eu estou vendo a foto aqui do carro do Correio. Na verdade é o Sedex. O Sedex é o alvo dos bandidos, né? Já vai virar um carro forte. Sim. Né? Pode escrever, vai ser que nem carro de banco. Falando em Correio, eu conheço um cara que atacou muito os Correios ali, viu? E ele bateu sem querer. Eu acho que foi o próprio, sabe? Foi o destino. Foi sem querer. Foi sem querer. Fala, Virgílio. Pois é, já foi informado no começo do programa, mas o São Paulo se complicou na segunda rodada da Copa do Brasil. Foi a Maceió e perdeu de virada de 2-1 para o CRB. Agora precisa vencer o jogo de volta por 1-0 para avançar na terceira fase. Resumindo, o Rogério Ceni disse, nós não jogamos o suficiente para merecer um resultado melhor do que esse. Ah, é? Foi. Ele falou isso? Falou, é. Nossa, que Merecemos mais bela que isso, análise, hein? Foi. Bom, bela análise. Foi humilde, né? Reconheceu. Humilde? Tá certo. Vamos a um rápido intervalo. Aproveite e participe. 2451-2121, 2459-2727. De notícia. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 44 minutos, 7h44. Rodrigo Souza, é com você. Pedro, estou aqui no Jardim Santa Clara, aqui nas proximidades do Jardim Paravente, infelizmente para falar da falta de consciência da população, que tem transformado aqui uma parte da rua Barbosa Ferraz num verdadeiro depósito de entulho. Pedro, aqui você encontra de tudo: lixo doméstico, restos de imóveis velhos, entulhos de material de construção, tubos de televisor, tudo tem um pouco aqui, Pedro. E não é só essa rua Ferraz. Eu já estive aqui dando uma volta pelo bairro. Há uma outra rua também aqui, a rua Piratuba. Ela fica bem próxima ali àquela avenida, a Avenida Barber Green, que é utilizada até no dia de hoje para dar aquele exame para motoristas aí que querem tirar sua carteira de habilitação. Chama atenção que é um bairro, apesar de um poder aquisitivo alto, mas há um grande número aqui de terrenos vazios que acabam sendo utilizados pela população como depósitos de lixo. Rodrigo, você está no Santa Clara? Santa Clara, exatamente, Pedro. Você consegue dar um pulo ali na Praça do Skate, que era do skatista, né? Não, perfeitamente. Aliás, Pedro, ontem, antes de fazer a primeira participação, eu estive lá por volta de 6h15 da manhã. Havia até 2 pessoas lá, 2 senhores fazendo uma caminhada. Eu conversei com eles e foi interessante que aqueles senhores, eles me falaram que essa mudança que a prefeitura está realizando no local, ela vai ser benéfica para a sociedade. Por quê? Aquela praça, apesar de ter sido o ícone aí dos amantes do skate aí na década de 80 e 90, ela já estava praticamente abandonada, Pedro. A pista já estava totalmente deteriorada e, segundo essas pessoas me falaram, a prefeitura informou que agora vão ser colocados novos equipamentos ali, como, por exemplo, uma academia popular, novos brinquedos para criança. Essas 2 pessoas com as quais eu conversei ontem, acredito que essa intervenção vai ser benéfica. Mas eu vou dar uma passada por lá e ver como está a situação nesse momento. Tá, procure fotografar, ok, Rodrigo? Perfeitamente. Voltamos aqui no estúdio TV Cantareira. Eu também acho Alô, que foi... Neto, bom dia. Acho que foi benéfica essa mudança lá na Praça do Skatista. Corta pra mim, TV Cantareira. Eu acho que o Neto tem envolvendo ele na sorte, a mesma coisa. Ele sabe. Beleza. Pra você que está assistindo nós pela TV, você está vendo o Rodrigo. Alô, Neto, bom dia.
Eu queria ver o William Bonner apresentando o Radar de Notícias. Apresentar o Jornal Nacional é fácil. Conosco aquele... Aleluia! Aleluia, né? Aleluia. Parabéns, hein? Bom dia, Najara Bom dia, Nogueira. Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia a todos. Ficou bom o cabelo, hein? Parabéns. Gostei. Ficou gozado. Não, é. Você fez como? Ai, que vergonha do Arnone. Não. Vai me, vai me Fala aí, passar né? no Fala aí, né? goteira. Vai. Vai. Hoje nós vamos começar com uma reclamação do Orlando do Conseg do Tabuão. Ele reclama que não há nenhuma autoridade comparece às reuniões do Conseg. Nem o secretário de segurança não aparece, nem outras pessoas. Sumiu todo mundo. Sumiu Cadê todo o coronel, né? Cadê o coronel? Olha, Levi? mas sumiu quem sumiu mesmo. Não é que sumiram, né? Quem não tá nem aí com nada é o Severino. Severino desapareceu de vez. Ah, deveria. O Severino desapareceu de Eu vou vez. te falar uma coisa, depois dessa palhaçada... Da lambança entre ele e o Lambança. Atílio, que é a lambança dos dois. Essa da liminar, que ninguém sabia, vem um vereador da oposição e revela. Aliás, vocês contrariaram, Severino, secretário Severino, secretário Atílio, contrariaram uma das máximas da comunicação do PT. Você sabia disso? O PT tem um dogma de assim, quando você tiver uma má notícia, divulgue você na frente. Entendeu? Você já ameniza e tira a arma do adversário. E eles têm razão. Contrariaram um dos dogmas da comunicação do PT. Aliás, o Atílio vem contrariando os dogmas do pensamento do prefeito faz tempo, né? Faz tudo que o prefeito não quer. E você sabe o que me falaram ontem? Né? O hangar lá, o restaurante, fechou de novo. De novo. E estão pensando em formar o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas. Ali? É. Você sabe, né? Nossa Senhora. Vai. Durma com um barulho desse. Mas não cabe ali. Uma boa Explica localização. para eles que não querem. Pro tamanho, não, mas pro tamanho da casa de evento, Mas explica para eles que não querem. mas não cabe. Não cabe. Fala aí, Najara. Eu estou mais preocupado com outra coisa. Aquele outro bar que a promotoria brigou e fechou ali na esquina, que está em reforma, Sei. O Gandar? Não. ah, Esqueci o nome. o Clara Morena, fechou ali. Tá demolindo, né? Não, demolindo nada. Eles estão fazendo uma área externa, com Vai abrir, vai com reabrir. mesinhas, então. Mas é uma área externa, É, aberta. vai reabrir. Você imagina a hora que tocar o som ali, até onde ele vai. Vai reabrir. Né? Vai reabrir, não sei, tá preparando ali um... É. Fala aí, Najara. O José Maria do Centro, ele reclama da falta de assentos no ponto de ônibus da rua Oswaldo Cruz, em frente ao cemitério. Segundo o nosso ouvinte, eles estão quebrados há mais de uma semana. Não, os pontos de ônibus em Guarulhos são Que ridículos. pontos, paradas de ônibus. Não, Parado. péssimos. É que nem nós tínhamos na estrada do Boteco do 8 lá em Santa Anastácia, é igualzinho. Dá uma vergonha. Até porque deveriam conceber em alvenaria para evitar o vandalismo. É lógico que o vandalismo tem muita culpa nisso. Mas colocaram uns pontos de ônibus, umas paradas que de estrutura metálica ou de lata, como queira, não resiste um mísero chute. Então, São os primeiros que criticam as escolas de lata, eles fazem ponto de lata. não, os Agora, pontos de ônibus são deixa eu só ridículos. voltar um negócio, justiça seja feita. Na época, meteram uma ação contra o Clara Moreno, fizeram um carnaval, fizeram parar os sons, Ramão. Por que só o Clara Moreno e a padaria que entraram nessa? E os outros? Entraram mais alguns, hein? Não, mas estão tocando muito, fazendo barulho do mesmo jeito. É, que Só eles os param dois. um momento, eles param, depois voltam. Mas só foram obrigados a parar os dois. O resto está tocando música, fazendo barulho do mesmo jeito. Eu tenho uma teoria, do lado de casa de Bacana isso não acontece. Não acontece. Ah, lógico. Na hora. Principalmente se você pertencer ao governo. Na hora. Agora aqui não. Fala aí, Najara. O Antônio Carlos, do Jardim São João, ele solicita um semáforo para pedestres na estrada de Nazaré, em frente ao supermercado Barbosa. Caramba, lá na Estrada Nazaré, O que tem lá? supermercado Barbosa. Solicita um semáforo para os Acho pedestres. que um supermercado demanda realmente um semáforo Aí, pedestre. aquele pedaço ali é um cruzamento Perigoso, né? perigoso. Mas tem Barbosa ali? Conheci o Naquela- Atacadão. Não, na estrada de Nazaré, pra frente não era o consultório, ali, né? Tem o açougue, tem o supermercado lá à esquerda, depois você entra efetivamente, Tá certo. vai para a estrada de Nazaré. Diga. E falando em barulho, o Marcelo do Centro, ele reclama de uma casa de shows que fica Vai. localizada na rua Milton Antônio de Magalhães, no Jardim Adriana, que não tem tratamento acústico e atrapalha todas as pessoas ao redor ali. Atenção, SDU, secretário. Ô, Gutenberg Tavares, o assessor de imprensa da SDU. Gutenberg? O teu gato. O gato Berg. Gato Berg. Toma. Vamos lá, Gato Berg. Na rua Newton.
Antônio de Magalhães, número 76, no Jardim Adriana. Manda algum fiscal lá, por favor. Vamos lá. Porque agora está indo da secretaria. Agora vai. Ficou um tempão sem ir, mas agora Agora está vai. indo. E o Lima do Consegue fala que na Avenida Benjamin Harris Hennicut, no número 142, há também uma casa de shows que abre às 22 horas e fecha às 6 horas da manhã. Ainda bem. Ninguém consegue dormir. Ainda bem que ela agora- funciona só no horário de silêncio. É só na hora do silêncio. Eu vou dar uma sugestão à SD. Eu acho que precisa pegar uma casa noturna em Guarulhos e lacrar, para servir de exemplo para os demais. Primeiro precisa comprar aqueles aparelhinhos que medem o decibelímetro. Precisa ter ele primeiro. Era Decinho Belímetro. Porque tem uma vez um projeto, o cara teve que emprestar porque a prefeitura não tinha. Agora eu vou ser contra essa ideia, sabe por quê? Eu acho, do mesmo jeito que um agente público tem fé para dizer que você estava de cinto de segurança ou não, você estava ao celular ou não, ele não tem fé pública, fé ele pública. afirma, você... Tava e acabou. Para mim, o funcionário público tem fé pública para dizer, olha, o som está excessivo e acabou. Eu sei, mas uma vez trouxeram um cara de fora aí, lembra? De Itaquá, de Ferraz. Rapaz, você não veio sabe. pra cá comandar a fiscalização, ele fazia da casa dele. Você não sabe o que eu achei, aquela multa que psicografaram contra nós. Então, Mas eu achei a multa. achou? Eu vou atrás do fiscal agora. Bom, você vai ver. Vai lá. O Você José- conhece. Eu sei, coitado. Aquela época eu estava estressado, agora eu estou mais calmo. Agora você tá mais calmo? Pelo amor de Deus. Mas ele ficou assustado. O José Maria da Vila Fátima, ele reclama de um grande vazamento de água na rua Tuiuti, em frente ao número 80. Você fez até biquinho, hein? Tuiuti. Tuiuti. Vai não. Onde é? Na rua Tuiuti, número 80. Vazamento de água? Isso. Com essa Sai. falta d'água, pelo amor de Deus, sai. Sai, 0800 10 10 42. A Maria Conceição do Jardim Paraíso reclama do excesso de mato na rua Jerônimo Monteiro, no Jardim Paraíso. Está sendo monitorado já. Isso. O Milton do Picanço reclama que a Praça Rafael Rodrigues está abandonada. Saudoso ex-vereador, hein? Presidente da Câmara, prefeito interino, Rafael Rodrigues, hein? Tô velho, hein? Tempo que eu não vejo filho dele. É verdade. Trabalhava no primeiro DP. Faz muito tempo que eu não vejo. Eu tô ficando preocupado, né, Vera? Que o nome de ruas e praças eu já conheci todo mundo. Isso A idade, é filho. preocupante. A idade, vai chegando. Eu era muito jovem. É. Aliás, falando em praça, ontem eu passei no Flor da Montanha, tem uma UBS. Você acredita que a praça da UBS virou uma central de reciclagem de lixo? É? Ai, que beleza. Na cara dura, todo mundo... Ali a ProGuaru está enxugando gelo há muito tempo. E, Arnone, os caras lá catando lixo, garimpando lixo, sabe? Estamos ferrados. Absurdo. No centro de Guarulhos, na Praça Getúlio Vargas também. Você vê caixas e mais caixas de papelão. Eles levam para lá para fazer reciclagem no local. Já foi tirado uma vez, um tempo atrás agora, tiraram, voltou de novo. Voltou de novo. Cadê a guarda ambiental, João Dárcio? Bom dia. O prazer que você me explicou o que é ali na... Você me explicou o que funciona ali na Salgado Filho, em frente, o posto de gasolina ali. É a onde é o nova, negócio de lanterna de novo carro. endereço da... Você precisa pôr pelo menos um bilhete lá na porta. Não tem um monte de viatura? Sede, põe lá, sede da GCM. É, Escreve num papelzinho e cola lá assim. Para os bandidos não saberem. É agência secreto. secreta. A agência... Eu vejo lá um monte de viatura. Uma porta aberta, gente entrando e saindo. O que será que é aqui? É o P2. É do lado de um buffet ali. Será que é a extensão do buffet? Não. É o Tá tendo P2. alguma festa pra bacana, cheiro de GCM? É um serviço secreto. Põe uma placa lá, pelo menos, para dizer, pô, que é da Os prefeitura. bandidos não querem saber. Ah, Vai. E o Carlos do Jardim das Oliveiras 1, ele reclama da a falta de assistência médica no bairro. Ali tem a UBS Bananal, onde o espaço é pequeno para atender as pessoas, o atendimento é demorado, demora mais de 3 meses para conseguir uma consulta e depois mais um longo período para conseguir a marcação de exames. Até lá o cara sarou. já era. Sarou. Ó, também eu vou lá pra você, com essas curas que tem o dia inteiro na televisão hoje, não precisa nem de médico. Rapaz, será que eu consigo chegar no Jardim Bananal com o GPS? Né? Você vai se embananar. Jardim Bananal. Pois é, que mais, né, já? E a Laíde do Jardim Bananal solicita a limpeza do córrego água, que está com água muito suja ali no Jardim Bananal. O córrego? É um córrego que tem ali, que é muito conhecido. Fazer uma limpa. A água tá suja. Tem que ver. Estão jogando esgoto Não, nela não ou... Alguma empresa poluindo, né? É. Falando em empresa poluindo, hein? Já viu uma empresa de produtos de higiene poluindo, não é uma piada pronta? Prontinho. É?
Tô sabendo, viu? Prontíssimo. Tô sabendo. Que mais? E o Fernando do Bom Sucesso relata que ontem à noite houve a prisão de 4 suspeitos que estavam assaltando os usuários de ônibus no ponto final. E o ponto ali, segundo o nosso ouvinte, não tem iluminação. Então eles solicitam uma iluminação. Aliás, eu vou observar o seguinte, onde estão as câmeras de segurança nos ônibus de Guarulhos? Qualquer cidade de menor porte hoje em dia. Qualquer cidade também tem um monte de câmera. Exatamente. Mas Mas tem os ônibus de Guarulhos precisam ter câmeras de segurança, né? Ô Maurício Brinquinho, vereador, Sindicato dos Condutores, vamos comprar essa briga aí. Hoje em dia o equipamento tão barato. Mas hoje com 2 adventos que surgiram na cidade, resolveu todo o problema. O Atílio contou para o prefeito, lógico. Foi aquela central de monitoramento dele, que é uma beleza. Ele tá ligado. Ele está ligado, ele vê tudo que está acontecendo na cidade, ele está ligado. Não faz nada, mas tá ligado. E o chupa-cabra. Esse chupacabra não existe. Mas saiu no jornal a semana passada que a polícia militar mostrou a foto e tudo. Você sonhou. Não, pega a Folha Metropolitana semana passada, você vai ver. Eu Tem a duvido foto, que esteja em funcionamento. mas puseram a foto Aliás, dele que a polícia ia usar ele no feriado. Aliás, eu peço ajuda aos meus amigos, agentes de trânsito de Guarulhos. Me informem, por favor, sobre o equipamento chupacabra. A última informação que eu tinha é que estava abandonado, largado lá no DTI. Não, mas a semana passada, a Folha Metropolitana trouxe uma matéria mostrando uma foto dele, dizendo: a polícia vai botar não sei quantos homens na rua, né? Pai, o chupacabra filma você de longe. Eles doaram para a PM devolveu. E aquilo ali foi uma, como é que é? Uma compensação. Alguém doou aquilo. O que eu dou para começar? Dou um chupacabra. Tua missão, descobre onde está o chupacabra e o relatório de atividades, tá bom? Tá ok. Tá bom. A atividade é o seguinte: trocou o óleo mês passado por tempo, não por rodagem. Você viu que ela ficou mais inteligente, né? Não, ficou por causa depois você fez chapinha, parece que as ideias subiu. Ela ficou mais inteligente. Ponto Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Até a amanhã. camisa que ela ganhou, bonita. Foi ele? Ô, dia das mães. A gente antecipado. De Páscoa. Não ficou o cara de coelhinho? Estamos fazendo coelhinho. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade, radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.